boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre incomparável de amor, esteja conosco nesta noite, nos inspirando a todos, para que possamos não somente absorver a mensagem, mas este ambiente fluídico maravilhoso que nos envolve e que pode nos trazer benefícios incomparáveis. Nós vamos começar a nossa fala narrando a história de um imperador que herdara do seu tio Justino grande parte do antigo Império Romano, que passou a chamar-se Império Bizantino e que tinha sua sede na cidade de Constantinopla, uma cidade muito importante do Oriente. Para que vocês identifiquem-na hoje, é a cidade de Istambul, na Turquia. E Justiniano, desde o tempo da sua juventude, da vida do seu pai, do seu tio Justino, ele era apaixonado por uma mulher chamada Teodora, que não passava de uma cortesã. Teodora nascera numa família pobre, o seu pai era domador de ursos, ela tinha uma beleza incomparável, uma astúcia acima de qualquer suspeita e começou a envolver-se com homens de todo tipo, liderando então as cortesãs daquela época na cidade de Constantinopla. No encontro com Justiniano, ele apaixonou-se perdidamente por ela e a partir daquele momento orientou-a para que ela fosse se afastando da vida em que mergulhara e passasse a se comportar de forma diferente a fim de que ele pudesse desposá-la. Mas o tio impediu esse acontecimento até o instante da sua morte. Então, logo isso aconteceu, Justiniano desposou Teodora, transformou-a numa imperatriz, só que Teodora era perseguida pelo seu passado, pelas companheiras que conhecera nessa trajetória triste e no domínio do poder, porque era ela que mandava no trono sutilmente, como todas as mulheres, deixam os maridos pensar que quem manda são eles. Ela fez a cabeça do marido e ele mandou matar em torno de 500 prostitutas para que não fosse revelada a verdadeira origem da imperatriz. É óbvio que um crime desse porte não pode ficar escondido. Então o povo, sabendo do acontecido, começou a falar todas as vezes em que Teodora cruzava a cidade nas liteiras de luxo, que ela iria renascer 500 vezes como prostituta e que nas 500 reencarnações ela teria que ser assassinada para resgatar o débito que se impusera ao mandar matar as suas antigas amigas. Ela ficou desesperada, ela entrou em depressão. Ela que era uma cortesã e chegou a ser rainha, queria ser rainha para sempre. E a reencarnação, que era aceita, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a reencarnação começou a ser aceita pós-nascimento do Espiritismo, não. A reencarnação é aceita desde a antiguidade. No livro dos Vedas, com mais de 5.000 anos, já se falava da reencarnação. Os hinduístas falavam da reencarnação, inclusive aceitavam a metempsicose, que é aquela circunstância em que o espírito, por agir mal numa vida, pode, na outra vida, voltar habitando o corpo de um animal. Nós hoje, através do estudo, sabemos que o espírito não retrograda, ele pode até estacionar, mas o seu caminho é sempre adiante.
Então Teodora não podia aceitar a reencarnação, porque ao morrer ela deixaria de ser rainha. E ao tornar a vida, ela tinha noção dos compromissos, dos débitos assumidos e das condições que poderiam advir desses compromissos. Então, o que é que vocês acham que ela idealizou com a sua astúcia? Ela convenceu o marido a impor ao Papa Virgílio. Nenhum rei tinha poder de impor nada a um Papa, mas ele convocou um concílio. Essa data em que Teodora colocou tal imposição foi no ano de 547 da era cristã. E o concílio foi marcado para 553, tempo em que Justiniano achava que iria convencer o Papa a participar desse concílio convocado por um rei, quando o concílio era da igreja e convocado para definir novos rumos, os direcionamentos da igreja. Então ele achava que esse tempo seria suficiente para que o Papa de bom grado atendesse o seu pedido. Mas isso não aconteceu. Então o que é que ele fez? Ele prendeu o Papa para que o Papa não interviesse. E com os poucos representantes que ele conseguiu, realizou o 5º concílio, o 2º que acontecia na cidade de Constantinopla. E nesse concílio eles aboliram as ideias de Orígenes, que eram todas reencarnacionistas, que davam lógica à reencarnação. Então eles fizeram um adendo e tornaram a reencarnação uma heresia. Abre-se aqui um parênteses para lembrar que Teodora, após a morte daquelas amigas, ela entrou num estado de profunda depressão, obviamente pelo complexo de culpa, pela obsessão, pela influência espiritual que esses espíritos favoreciam-na, e acabou desencarnando em 548. E mesmo assim, o marido insistiu na realização do concílio e fez com que a reencarnação fosse tornada uma heresia e que quem a aceitasse fosse perseguido, aprisionado e morto. Então imaginem que essa decisão causou a morte, àquela época, de 1 milhão de cristãos, que eram reencarnacionistas. Ao contrário do que nós pensamos, que o reencarnacionismo é uma ideia criada com a doutrina espírita. O que foi criado por Kardec foi a palavra reencarnação, que quer dizer o retorno ao corpo, a ação no corpo novamente. Então, a palavra em si foi criada por Kardec para afastar a confusão que a palavra ressurreição provocava. Porque se você falar ressurreição da carne, há uma conotação. Então, você está colocando o que os católicos acreditam até hoje, que no juízo final, no dia do juízo final, todos os cadáveres se erguerão. Eu não quero nem imaginar a beleza desse momento e os ossos espalhados por toda parte, os que foram incinerados, como é que vão ficar? Ou, quando você fala ressurreição na carne, que era exatamente a palavra usada por Orígenes, que queria dizer ressurgir novamente na carne, o princípio da reencarnação. Quando nós vamos ao Evangelho, ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós vemos extraídos dos Evangelhos, da Bíblia, os dizeres de Jesus perguntando aos apóstolos, principalmente a Simão Pedro: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E ele responde: Senhor, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias. E Jesus respondeu:
Elias, que seria o que haveria de vir, já veio e não o reconheceram, mostrando que Elias foi posteriormente João Batista. Depois, há aquele diálogo dele com o senador Nicodemos, que o buscou. Ele perguntou: Senhor, por que dizes que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus? E ele disse: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E Nicodemos tornou-lhe a perguntar: mas como pode um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus torna a lhe responder: a carne procede da carne, mas o Espírito sopra aonde quer, e não podeis afirmar nem de onde veio e nem para onde irá, mostrando a pré-existência da alma e a sequência das reencarnações. E quando ele afirma aquele que nascer da água e do Espírito, para que nós possamos entender, e isso está muito bem esclarecido no capítulo 4 do Evangelho, é que naquela época eles acreditavam que a água era geradora da vida, que a própria terra tinha saído das águas, que os homens nasceram da água, que tudo que era material era originário da água. Talvez porque o planeta Terra seja um planeta cuja superfície seja composta de 2/3 de água, passa-se essa ideia, que eles não tinham essa ideia naquela época das condições desses 2/3 de água. Mas narrou-se as histórias das grandes enchentes, né, das grandes arcas. Então tudo para eles que era material originava-se da água. Então aquilo que não nasce da água, quer dizer que não nasce na matéria, e do Espírito, então provando que o Espírito voltaria à matéria quantas vezes fossem necessárias até alcançar o entendimento e assim o reino dos céus. A doutrina espírita, ela veio nos ampliar esse entendimento. E um pouquinho antes, conversando com alguns amigos, eu cheguei a comentar que nós lemos o Evangelho, mas nós deveríamos estudar com muito afinco esse capítulo 4 para avaliarmos esta oportunidade que estamos tendo da reencarnação. Imaginem que hoje em torno de 6 bilhões e 800 milhões de pessoas reencarnadas na Terra e em torno de 22 bilhões de espíritos ainda agregados por necessidades evolutivas à Terra, com o número de filhos que cada casal vem adotando no mundo, se a reencarnação fosse tratada como uma fila indiana, então você desencarna, vai para o fundo da fila, nós demoraríamos no mínimo 97 anos para retornar. No mínimo. Contando aí aqueles espíritos que nós sabemos que se apresentam nas reuniões mediúnicas e que insistem em dizer que não vão voltar à reencarnação, que não querem voltar. Por quê? Porque eles, no mundo espiritual, estão de posse de maiores conhecimentos da sua realidade. E nós aqui reencarnados estamos limitados pelas condições dos nossos sentidos biológicos, mas favorecidos pelo esquecimento. Eles não querem esquecer porque eles querem se vingar. E nós, ao recebermos a bênção do esquecimento, nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar uma nova vida, de receber em nossos braços, às vezes na figura de filhos, espíritos que são nossos adversários, que nós tomamos por adversários, na maioria das vezes somos nós os devedores,
E Deus nos oferta a chance de aprender a amá-los, coisa que sem esse processo de esquecimento jamais iria acontecer. Há outras pessoas de outras religiões que dizem que o espiritismo deseduca o ser, porque, por exemplo, a religião católica, ela destina que ao final desta vida virá a vida eterna, mas também virá o destino eterno, inferno, céu ou purgatório, se bem que o purgatório é um lugar que de repente a pessoa pode ir para um lado, pode ir para o outro, ainda tem uma chancezinha. Mas eu acho que atualmente eles estão até abolindo o purgatório, né? Eles já estão mandando direto para o céu ou direto para o inferno. Outras religiões destinam o ser ao sono eterno. Então dizem que nós, os espíritas, deseducamos, porque nós afirmamos que haverão outras vidas, então que ninguém se transforma nessa, principalmente sendo brasileiro, porque brasileiro deixa tudo para a última hora. Se tiver a oportunidade de deixar para a próxima reencarnação um imposto de renda, você não vai deixar? Vai deixar. Então eles acham que nós deseducamos, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar que eles não têm o conhecimento que Kardec nos trouxe, que ninguém se transforma numa única vida. Se nós conseguirmos numa vida aprimorar uma aresta, um defeito, nós já podemos nos considerar vitoriosos nessa existência. Porque todos os nossos defeitos, que não são poucos, são difíceis de ser contornados. Nós os reconhecemos muitas vezes, e Paulo, o apóstolo da gentilidade, foi um dos primeiros que disse isso, que reconhecia os defeitos e disse: meu Deus, eu reconheço os defeitos que tenho, mas ao mesmo tempo reconheço que não tenho forças para superá-los, mostrando a dificuldade e a necessidade do empenho para que realmente nós consigamos estabelecer uma mudança. Só que essa mudança não vai acontecer porque a gente vem ao centro espírita, porque escuta um evangelho e toma um passe uma vez por semana, ou porque nós manifestamos essa vontade. Essa mudança vai acontecer porque nós vamos nos empenhar diariamente, a cada momento, a cada minuto, para efetivar essa mudança. Então, eu agora mudo de lado e digo assim: nós, os espíritas, muitas vezes também temos dificuldade em aceitar a reencarnação. Se por um lado ela favorece, porque nos explica, por exemplo, por que é que uma criança já nasce com uma doença incurável? Por que que uns nascem extremamente ricos, com todas as possibilidades, todos os caminhos abertos, e os outros extremamente miseráveis, não é? Por que que uns nascem já tomados por um saber que a idade não permitiria, mas que visivelmente carregam consigo como experiências de outras vidas? Então ela vem nos explicar tudo isso. E ao mesmo tempo, nós questionamos a reencarnação, grande parte dos espíritas também questiona a reencarnação, porque habituados a ser o corpo que somos, nós não conseguimos nos imaginar de outra forma. Você consegue se imaginar sem esse corpo? Não é difícil? Dizer assim: olha, o corpo vai descer à sepultura, tudo bem. E como é que eu vou surgir do outro lado? Será que eu vou surgir igualzinha? Bom, a mulher até que está encarando melhor, porque disseram que a gente sai lá do outro lado sem ruga nenhuma. Então as mulheres até estão encarando de uma forma melhor, né? Faz uma ideoplastia e cria o corpo perfeito. Isso é uma brincadeira. Mas olha as pessoas que estão ao seu lado. E se você fosse a outra pessoa? Vamos supor que a gente desencarnasse, reencarnasse, configurada na pessoa que está agora ao nosso lado. De repente, ao nosso lado está um modelo do que eu queria ser. Então, eu vou querer ser. Mas a mulher, por exemplo, olha ao seu lado um homem e diz: nossa, eu não quero reencarnar homem de jeito nenhum. Uma mulher bonita, loira, olhos verdes, olha ao seu lado uma baixinha, 1,49 m, gordinha, não vai querer trocar. Nós, apesar de reclamarmos da vida, dos problemas que existem na nossa vida, de uma certa forma não vivemos sem eles.
somos habituados. E se não tivéssemos problemas, nós criaríamos. Porque a gente diz que a vida sem eles fica monótona. Eu conheço casais que brigaram a vida inteira ao ponto de se separarem. E depois sentiam falta um do outro porque não tinham com quem brigar. Então você acaba se habituando de tal forma a ser esse corpo que você não consegue se imaginar sendo outra pessoa. Sendo, por exemplo, esposa do seu pai, filha do seu irmão, irmã do seu marido e vice-versa. Então fica muito confuso. As necessidades do meu corpo me tomam de tal maneira que eu acabo esquecendo, porque as necessidades do corpo são mais gritantes, a fome, a sede, o sono. Então eu acabo me esquecendo das necessidades do espírito. E me esquecendo das necessidades do espírito, eu acabo não me preparando para o dia do desencarne e para uma próxima vida, ou para tornar esta vida efetivamente um marco na nossa existência espiritual, onde eu possa dizer, puxa, eu olho para trás, o antes, quando eu não era espírita, quando eu não tinha o entendimento da reencarnação, e olho esta vida em que eu tive esse entendimento e ela faz toda a diferença na minha conquista espiritual. Nós temos uma fase já adquiridos do livre-arbítrio em que somos ainda infantis, espiritualmente falando. Então as nossas reencarnações são quase que compulsórias. Nós não temos a lucidez capaz de auxiliar, de coparticipar com a espiritualidade na organização de uma próxima vida. Mas conforme nós vamos adquirindo essa responsabilidade, esse entendimento, nós somos chamados sim para o planejamento da próxima existência. Então nós vamos atingindo uma maioridade, nós vamos crescendo e a reencarnação também vai gravando no nosso perispírito todas as conquistas materiais que nós adquirimos. Vejam os homens da Idade da Pedra, da Idade Média, analisem as feições fisiológicas deles e olhem a atualidade, olhem os nossos filhos, os nossos netos, como estão se modificando. Por quê? Porque o nosso perispírito grava as conquistas celulares e, na próxima oportunidade, quando ele faz uso da genética dos pais para reencarnar, ele soma tudo que já aprendeu e ainda acrescenta o que acumulou no espaço entre as vidas. Então, é isso que estabelece não só a evolução moral, mas também a evolução, a remodelação do nosso campo biológico. Mas para nós não ficarmos falando só de Bíblia, Evangelho, profeta, Jesus, vamos falar um pouquinho de ciência, de quem não é espírita. Nós vamos iniciar com Hernani Guimarães Andrade, que era espírita, mas era um cientista, e quem já estudou sobre ele sabe que ele era um cientista muito exigente. E ele fez uma pesquisa sobre reencarnação, estudou vários casos de reencarnação, casos sugestivos de reencarnação aqui no Brasil, utilizando-se de crianças de aproximadamente 3 a 4 anos que narravam lembranças de outras vidas. Isso quer dizer o quê? Em primeiro lugar, que o nosso estágio no mundo espiritual está sendo cada vez menor. A Terra está passando por um processo de transição, de transformação. E esse processo vem acelerando os nossos retornos à vida material. Porque não dá mais para ficar prolongando quando já atingimos uma capacidade de entendimento, está aí a tecnologia para mostrar as condições de entendimento que nós temos, a capacidade de armazenamento de informações que nós temos e cobrar de nós aplicar todo esse contexto à parte moral. Nós, com essa capacidade, podemos acelerar o processo de evolução moral. Então, Hernani Guimarães Andrade fez esse estudo
e comprovou vários casos de relatos de crianças que diziam ter sido fulano, que tinham vivido na cidade de tal, cujos familiares eram tal, o pai era fulano, a mãe era cicrana. Então ele foi estabelecendo parâmetros, pesquisando minuciosamente e cruzando os dados. Mas o maior pesquisador mundial em casos de reencarnação foi um neurologista e neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson, que escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Vejam só, 20 casos sugestivos de reencarnação, depois dele ter estudado, avaliado 3.000 casos, cruzando, como fazia Hernani Guimarães Andrade, até as marcas de nascença. Então, uma pessoa morre de um acidente e a criança que faz o relato da personagem que ela fora anteriormente traz como marca de nascença exatamente no mesmo local em que a pessoa desencarnou no acidente, em que houve o ferimento no momento do acidente. Ian Stevenson foi o maior pesquisador e lançou agora recentemente, ele desencarnou em 2001, então vejam, muito recente. E ele lançou ainda, que eu saiba, não tem em tradução para o português, mas eu vou falar o título em português, porque eu não sou boa de inglês, o livro Biologia e Reencarnação, com apenas 2.500 páginas, em 2 volumes, em que ele faz o levantamento não apenas histórico, mas o levantamento de doenças, de consequências, de dados, de marcas de nascença e de impressões digitais, chegando a sugerir que a impressão digital é pertencente ao espírito e não ao corpo biológico, comprovando aquilo que eu vinha falando a vocês, de que o nosso perispírito grava até as nossas marcas biológicas, no campo das células perispirituais. Cada célula guarda a sua carga de informações para repassar para o novo corpo. Então ela repassa como uma identificação, mostrando uma coisa que é tão difícil da gente enxergar e é tão importante, que nós somos únicos, que Deus nos criou sem cópia e nos deu marcas inesquecíveis de identificação que nós carregamos conosco através das nossas existências. Tirando Ian Stevenson, o segundo maior pesquisador mundial que analisou 2.000 casos de reencarnação, foi o psiquiatra indiano Ramendranath Banerjee. E ele cuidou de um caso muito especial de um menino de 3 anos que pertencia a uma casta inferior na Índia, que vocês sabem que a Índia é dividida ainda em castas. E ele se revoltou porque, muito recentemente, ele pertencera a uma casta superior. Então ele não se acostumava àquela nova condição. E veio para revolucionar isso na Índia. E aí a família chamou o Banerjee, que começou a acompanhar esse menino, que disse onde morava, foi levado, depois de descrever detalhes impressionantes como a cor da casa, como a casa era dividida, quais os cômodos que tinha, as imagens dos deuses indianos que ele possuía, com a particularidade de dizer que na imagem da deusa tal ele tinha guardado dinheiro. Então a mulher dele deve ter ficado muito satisfeita que ele voltou para dizer onde tinha escondido o dinheiro. E quando o Banerjee foi lá, ele conseguiu constatar que tudo era verdade. E o que é que ele fez? Ele trouxe aquela mulher que ele dizia que era sua esposa, a irmã dela, as irmãs, parece que ela tinha 4 ou 5 irmãs, sobrinhas, a sogra, ninguém merece, mas ele trouxe, e colocou todas na frente dele, puxou uma das irmãs e falou: olha, aqui está a sua esposa. Ele falou: não, essa é a minha cunhada fulana de tal, a minha esposa é aquela.
que se chama fulana de tal e que, se você não acredita, ela tem uma marca na nádega direita. Aí já é demais, né? Para o menino saber tal detalhe. Então, esse caso a gente pode dizer que está comprovado de reencarnação. O que é que nós temos a discutir contra isso? Contra fatos não há argumento. Então, nós espíritas podemos dizer que estamos em vantagem, porque o campo do espiritismo no Brasil é muito fértil. E nós contamos hoje com uma pessoa fantástica, um delegado de polícia do estado do Paraná, que já foi delegado-chefe do setor de identificação do estado do Paraná, João Alberto Fiorini, que vem desenvolvendo há 30 anos, baseado nos estudos de Ian Stevenson, Banerjee e Hernani Guimarães Andrade, uma pesquisa para comprovar que realmente as impressões digitais pertencem ao espírito. E ele teve uma grande oportunidade de fazê-lo quando foi, agora no final da década de 90, chamado por uma família à cidade de Avaré, aqui no estado de São Paulo, por uma senhora que afirmava que o neto dela, de 3 anos, era a reencarnação do seu esposo, que tinha sido dado como suicida, mas que ela alegava que ele não fora suicida. Eles moravam numa área rural e ele gostava muito de manejar armas. E ao manejar uma arma de calibre 22, essa disparou acidentalmente, perfurando-lhe o coração e matando instantaneamente. E o neto dela, de 3 anos, já fazia 30 anos que o esposo dela tinha desencarnado. O neto dela, de 3 anos, nascera com uma fissura no coração. E quando foram fazer os exames, ela ficou chocada, porque, assim, ao olhar dela, né, de pessoa que não tinha grande entendimento, a fissura era no mesmo local em que a bala penetrara o coração do esposo. Mas João Alberto Fiorini veio como pesquisador e conseguiu acessar os laudos da necrópsia, os exames de raio-x que foram feitos, e minuciosamente ele mediu essa fissura, constatando que ela estava no exato lugar e tinha a exata dimensão da perfuração da bala no coração do avô desse menino, passados 30 anos. Como havia documento de identidade do avô com a impressão digital, ele tirou a impressão digital do menino e fez um estudo computadorizado muito minucioso, em que, para se comprovar que a impressão digital supostamente pertence à mesma pessoa, eles têm que casar no mínimo 12 pontos de traços até o máximo de 40 pontos. Se chegar a 40 pontos, não há dúvida nenhuma. E ele atingiu 40 pontos de concordância com a impressão digital do avô. Ou seja, será que nós já não podemos afirmar que a reencarnação é uma lei biológica? Que a reencarnação não pode mais ser contradita? Nós podemos ter dificuldade de aceitá-la exatamente porque somos espíritas e sentimos muitas vezes o que já fizemos e o que andamos fazendo. E sabemos que assumimos graves responsabilidades, principalmente quando vamos empurrando para frente, para diante, as coisas que poderíamos resolver hoje. Faz as pazes com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Olha a sabedoria das palavras de Jesus. Enquanto estás a caminho, enquanto estás reencarnado. Por que fazer as pazes com o meu inimigo enquanto estou reencarnado? Porque a bênção do esquecimento me dá essa oportunidade. Eu, às vezes, convivo, tenho dificuldades com um parente e não paro para analisar que aquelas dificuldades têm que ser vencidas. Não é que eu vou me transformar no exemplo de santidade.
Mas eu posso, tenho e devo me esforçar ao máximo, espírita que sou, para levar essa convivência da melhor maneira possível, aceitando o outro como ele é, porque é assim que nós queremos que lidem conosco. Sermos indulgentes com as deficiências dos outros e bastante firmes com as nossas deficiências. Então, ao invés de eu cobrar que o outro se corrija, que eu cobre de mim e me torne um exemplo para a transformação do outro. É outra oportunidade que a reencarnação me oferece. E quando eu penso que, por exemplo, ao desculpar, ao relevar, ao perdoar, eu estou favorecendo o outro, eu estou me enganando. Eu estou mandando para a memória do meu perispírito uma atitude incomparável. Eu estou tornando saudável as minhas células. Eu estou sendo o maior beneficiado. Eu estou adquirindo uma energia positiva, que é a única energia capaz de diluir os erros do nosso passado. Vamos tirar essa história de dente por dente, olho por olho. Matei fulano, vou ser morto por fulano. Essa coisa muito restrita. Qualquer ação no bem, qualquer que seja, ela anula uma ação no mal, qualquer que seja. Não precisa exatamente ser uma coisa igual, mas precisa ser feita. E a reencarnação está aí, nos oferecendo essas oportunidades. Em 1942, num gueto de uma pequena cidade da Polônia, 3 irmãos e uma mãe foram tomados de assalto juntamente com todos os moradores daquele lugar pelos soldados da SS, aquela terrível parte dos soldados alemães, temível parte dos soldados alemães. Eles tinham perdido há 3 semanas o pai, assolado pelo tifo. Eles viviam em condições subhumanas, era o transcorrer da Segunda Grande Guerra. E eles foram arrastados junto com uma multidão para o centro de uma praça. E o irmão mais velho teve uma única preocupação. Dirigiu-se ao irmão mais novo, que tinha apenas 11 anos, mas era alto e encorpado, e disse-lhe assim: se o soldado perguntar a sua idade, diga que você tem 16 anos. Por quê? Porque os que eram crianças, abaixo de 15 anos, mulheres e velhos, estavam destinados a morrer. E os homens que tinham acima dessa idade, eram levados para os campos de concentração. Só que esse menino era muito apegado à sua mãe. E quando ele percebeu que eles começaram a ser colocados de um lado, imediatamente todas as mulheres foram separadas, ele correu como menino que era, que não tinha 16 anos, para junto da sua mãe. E a mãe, com os olhos marejados, mas com uma palavra firme, disse-lhe: saia agora de perto de mim, vá para o lado dos seus irmãos e faça o que o seu irmão lhe ordenar. E ele foi obrigado a retornar. E quando o soldado aproximou-se dele com aquele bater endurecido das botas, ele perguntou quantos anos ele tinha, ele não titubeou e disse 16. E foi separado junto com os irmãos. Como animais, foram atirados a vagões de carga e viajaram por dias, sem nenhum tipo de alimentação ou água, sem ter lugar para as suas necessidades, até que chegaram, alguns já mortos, a um local, um campo de concentração nos arredores de Berlim, chamado Buchenwald, e ali foram atirados a galpões, receberam um uniforme, foram atirados a galpões, depois de terem a cabeça raspada e o braço timbrado com um nome, com um número. E quando ele viu aquele número, como se marca o gado, ele marcado, ele começou a chorar e disse para o irmão: não me chame mais de Hermann. A partir de hoje, eu sou 94938. E o irmão
lhe disse: não, você não é 94938, você é o meu irmão Herman, o homenzinho de quem nós vamos ter muito orgulho passado toda esta dificuldade. Nós nunca mais vamos ver a mamãe, mas a mamãe vai ver você e ela vai esperar de você que você seja tudo que ela lhe ensinou, corajoso, forte, aquele menino com a fé em Deus. Essa fé vai te dar força e a nós para vencermos todos os obstáculos que surgirem. Eles ficaram aprisionados ali por 3 anos. Certa noite, Herman teve um sonho pela primeira vez com a sua mãe. E ela lhe aparecia de uma forma diferente. Ela estava mais bonita, mais iluminada, mas era a sua mãe. E disse-lhe, num momento grave em que ele pedia a Deus para morrer e desistir há dias de comer a pouca comida que lhes era oferecida. Então ela lhe disse: não desista, eu vou lhe mandar um anjo. E ao ouvir isso da mãe, ele teve um novo despertar. Então no dia seguinte ele saiu esperançoso para encontrar o dito anjo que a mãe iria lhe mandar. E começou a passear próximo à cerca do campo de concentração, até que de repente ele ouviu um barulho fora do campo e visualizou uma menina linda. Ele tinha já em torno de 13, 14 anos, e essa menina deveria ter em torno de uns 10 anos, loira, de cabelos cacheados. E a menina se espantou ao vê-lo. Ela não imaginava o que ocorria ali dentro daquelas grades. E ele então, morto de fome, disse: menina, menina, em alemão, não fuja de mim. E percebeu que ela não entendeu. Então ele repetiu em polonês. E aí ela respondeu-lhe. Ele perguntou a ela: você tem alguma coisa para eu comer? A menina enfiou a mão no bolso e atirou por cima da cerca uma maçã. Ele pegou aquela maçã desesperado para comer e ao virar-se ainda pôde ouvir a menina dizer: amanhã a esta mesma hora eu voltarei. Gente, essa menina voltou por 8 meses. E todos os dias ela lhe atirava alguma espécie de alimento. E foi isso que foi sustentando o seu corpo, mas acima de tudo dando-lhe, renovando-lhe a esperança de que valia a pena continuar vivendo, continuar lutando pela vida. Passados esses 8 meses, ele soube que no dia seguinte eles iriam ser transferidos para um outro campo ali próximo, para onde eram levados os que iriam para os fornos crematórios. Ele já sabia. Então ele sabia que ia morrer e disse para a menina: não venha mais, eu vou embora. E foi levado. Só que no dia em que estava marcado para que eles fossem atirados aos fornos crematórios ou à câmara de gás, ele ouviu ao amanhecer, no momento em que ele estava orando à sua mãe, ciente de que a morte estava muito próxima, para que ela o acolhesse em seus braços, porque ele tinha certeza da realidade da vida, devido às comunicações através dos sonhos que ele recebia da sua mãe, ele foi interrompido por um grande burburinho e percebeu que os soldados aliados tinham tomado o campo porque a guerra tinha acabado. Era 1945 e ele foi levado junto com os seus irmãos, a bênção de Deus os protegeu, para a Inglaterra, onde adentraram uma ONG, que a gente chamaria hoje de ONG, que oferecia-lhes especializações na área de eletrônica para encaixá-los no mercado de trabalho. E posteriormente foi mandado para os Estados Unidos. Primeiro foi o seu irmão, que se estabeleceu, conseguiu o emprego, depois, através do patrão, conseguiu trazer o outro irmão, e eles passaram a reunir-se, ficaram juntos nos Estados Unidos. E certa feita, um amigo de emprego lhe fez um pedido, disse assim: Herman,
eu vou sair com a minha namorada essa noite, mas ela tá com uma amiga aí em visita e a gente não queria sair os dois só com ela. Então, será que você não poderia fazer a gentileza de vir juntos, ser a companhia dela? É uma pessoa muito agradável. Ele era muito tímido, mas para não contrariar o amigo, ele foi. Quando ele entrou no banco de trás do carro, ao lado da moça, ela apresentou-se, disse que se chamava Roma, que era enfermeira de um hospital ali no Bronx, e começaram a conversar. E de repente ela lhe fez a pergunta: onde você estava no transcorrer da guerra? Ele arregaçou a manga da camisa e mostrou-lhe o número timbrado no seu braço, uma lembrança eterna dos momentos difíceis. Eu estive num campo de concentração. E ela disse: pois é, nós tivemos a bênção do meu pai ter um padre amigo que morava numa igreja próxima a Berlim e que nos arrumou documentos falsos, porque também somos judeus, e nos levou para lá. E na época em que eu estava lá, perto do local em que estávamos abrigados, tinha um campo de concentração. E por alguns meses eu levava maçãs para um menino que eu conheci. Ele parou por alguns minutos e pensou: não pode ter dois casos iguais. Virou-se para ela e disse: esse menino alguma vez lhe falou, não venha mais porque eu vou embora? Ela falou: sim, esse menino sou eu. E agora, recentemente, num programa de entrevistas nos Estados Unidos, eles foram comemorar os 50 anos de casamento, de plena felicidade, e a história deles vai ser transformada num filme chamado A Cerca, porque a cerca representa sempre uma divisória. Então a nossa desencarnação é uma cerca. E nós que vivemos aprisionados ao corpo biológico, com os sentidos limitados, muitas vezes diante das dificuldades, acreditando que somos prisioneiros de um verdadeiro campo de concentração, através da oração, da fé em Deus e da certeza da vida que se renova a cada momento, podemos chegar à beira da cerca e avistar que Jesus está do outro lado, nos atirando maçãs de esperança, maçãs de ânimo, de amor, pedindo que não desistemos, que façamos desta oportunidade a melhor que já vivemos até hoje, porque estar reencarnado é uma bênção. A bênção da reencarnação não é para ser esquecida, é para ser vivida e agradecida a cada instante, porque nós temos sim a capacidade de fazer dela uma estrada de luz. E que assim o façamos. Muito obrigado e uma boa noite.